O momento mais difícil na vida de um homem é o momento em que ele percebe que ele vai ter que abrir mão de algumas coisas que ele sonhou para que ele consiga montar patrimônio e ter ali um futuro, uma aposentadoria mais confortável. Apareceu um vídeo de um influenciador para mim falando sobre esse assunto que eu achei muito interessante. E não só homem, né? Mas se engana quem pensa que a mulher também não tem esses pensamentos, que inclusive são pensamentos que eu ando tendo ultimamente. Anda batendo muito forte. A partir de um certo momento na vida, uma certa idade, começa a bater muito forte ali um questionamento do que você está construindo para sua velhice e para sua aposentadoria. E mesmo que você diga, mas Nicole, a gente nem sabe se a gente vai estar vivo até lá. Sim, mas não dá para arriscar. Você tem que em algum momento pensar nisso. Ou vai apostar que vai morrer antes. Você que tem uma vida tranquila, que tem saúde, vai apostar suas fichas anos e anos, papo de 30, 40 anos, dizendo que não vai chegar até a velhice, e no final você chega e achava que ia estar morto até lá, então não dá. Então quando você vai ver, você tá pensando nessas coisas. E aí você começa a descobrir umas coisas bem duras sobre essa fase da vida, em que você vai ter que abrir mão de muita coisa para ter algo no futuro. E é sobre isso que ele vai falar. Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para ver esse vídeo que é bem interessante. A galera aí que já tem 30, mais de 30, ou pelo menos ali uns 28, 29 anos, talvez vai se identificar um pouco com o vídeo, com alguns pensamentos, né? Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram, TikTok. Lá eu posto para vocês todos os dias resumos aqui do canal. Me segue lá e eu também posto stories pra vocês, conversando com vocês. Eu tô doente, tá, gente? Eu tô muito doente, cara. Então minha voz tá muito nasal, tá um negócio assim tenebroso hoje. Paciência comigo nesse vídeo. Eu tô tentando falar o mais normal possível pra não ficar aquela voz fechada, sabe? Bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente. Esse aqui é o Thiago, seu professor. Então ele postou um vídeo bem legal que viralizou, gente. O vídeo dele deu uma viralizada e ele vai falar sobre um momento muito difícil na vida do homem. Do homem é quando ele entende que ele precisa abrir. O dia mais difícil na vida do homem é quando ele entende que ele precisa abrir mão de comprar um bom carro dos 20 aos 30 para construir patrimônio. É o dia mais difícil, mas o dia mais esclarecedor da vida do homem. Eu, esse ano, comecei a fazer um curso de pedreiro de alvenaria e cerâmico lá no Senai. E se você não sabe, é de graça, tá? Todo mundo reclama, meu Deus, eu quero construir minha casa, eu quero reformar minha casa, não tem pedreiro. No Senai o curso é de graça, dura uma média de uns 4 meses e você aprende a construir, reformar e instalar piso. É tudo que você precisa. O resto você procura no YouTube. Mas o assunto do vídeo não é esse. E aí, depois que eu comecei a fazer esse curso, eu sempre fui do time de investir dinheiro em renda fixa. E hoje eu quero muito investir em imóveis. Eu quero comprar um terreno, construir algumas kitnets, algumas casas para alugar. Enquanto eu tenho saúde, enquanto, poxa, eu tenho energia, enquanto sobra dinheiro para que eu possa fazer isso. E essa semana me deu um estalo de que, cara, para isso acontecer, para eu ter patrimônio, eu vou ter que abrir mão de comprar meu carro. Eu abri mão de comprar meu carro ano passado, eu juntei um dinheiro legal ano passado. E meu sonho sempre foi ter um Astra. Só que eu entendi que era importante eu ter um lugar para colocar o carro antes de ter o carro, né? Então eu fui comprar um terreno e vou construir minha casa. Depois da construção, obviamente vou comprar um carro. Só que aí eu entrei no curso de construção civil e eu percebi que, cara, é um baita investimento construir para alugar ou construir para vender se você sabe a mão de obra, que é a parte que mais encarece a obra. E na minha região, por exemplo, se você procurar direitinho, você encontra terrenos muito baratos. Óbvio que eu não vou falar aqui, porque eu quero comprar o terreno antes de falar, né? Tem muita gente de Volta Redonda que me segue, então se eu falar, em tal bairro tem terreno barato, vocês vão comprar, quando eu tiver com dinheiro eu não vou comprar. Só que, meu irmão, você precisa escolher o que você quer. Você vai comprar um carro ou você vai comprar um terreno, construir 3 casas de aluguel? Eu prefiro a segunda opção. E aí que eu tava conversando com a minha esposa, a gente chegou numa conclusão do seguinte: dos 20 aos 30, até os meus 35, talvez eu não vou ter o carro dos meus sonhos. Talvez eu não vou estar andando de Corolla, não vou estar andando de Jeep, não vou estar andando de um carro legal aí, um Honda Civic. A gente vai estar com um carrinho mais humilde, um carrinho, um Celtinha. Mas a gente vai ter 5 casas de aluguel daqui a 7 anos.
E pra mim, isso faz muito mais sentido. Porque quando eu tiver meus 55, meus 60, meus 65 anos, que vai ser a fase da vida onde eu não vou ter mais esse ânimo para produzir tanto conteúdo, para trabalhar muito. Porque eu não só vivo de internet, hoje eu também trabalho CLT e empreendo nas horas vagas. Eu não vou ter essa potência toda. Vai ser a hora que eu vou mais precisar de renda. Não tem como depender do INSS. E é óbvio, né, cara, que existem várias maneiras de você investir seu dinheiro, só que o ramo imobiliário, pra mim, faz mais sentido, justamente pelas coisas que eu acabei de falar. Só que você vai precisar abrir mão de algumas coisas. E eu acho que essa é a ficha que mais demora a cair pro homem. Porque a sociedade espera que o homem tenha patrimônio, né? A sociedade espera que a mulher seja magra e que o homem tenha dinheiro, carro e moto. Ponto. E conversando com a minha esposa, eu pensei o seguinte, cara, talvez nós não vamos ser a pessoa do nosso ciclo de amizade que vai ter inicialmente o melhor carro. A gente vai ter o carro mais humilde. Talvez a gente não vai ser as pessoas que vão fazer uma viagem internacional por ano. A gente talvez vai viajar para Angra, dar um pulinho ali em Penedo, lugares mais baratos, vamos curtir a vida com um pouco mais de economia. Só que a gente vai construir patrimônio para que quando a gente tenha 38, 40, 50 anos, os nossos rendimentos façam com que a gente possa curtir isso. E muitas vezes os homens olham pro futuro e falam assim, pô, imagina eu ter que comprar um carro que eu gosto só com 50 anos. Só que a sua imagem de alguém com 50 anos é alguém da tua família que nunca cuidou da saúde, que nunca foi pra uma academia, então o cara tá quebrado. Tipo assim, fisicamente falando, né? Na saúde, o cara, pô, pressão alta, obeso, diabetes. Então, parece que é algo que não faz muito sentido, tá muito longe. Só que se você parar pra pensar nos exemplos que você vê até nas próprias redes sociais, se você cuidar minimamente da tua saúde, se você cuidar minimamente do teu peso, com 50 anos você ainda tá muito, muito jovem. Então você vai ter muita lenha para queimar ainda. Só que se você abrir mão disso e agora, no momento onde você tem mais energia, você pode ganhar mais, você pode perder um pouco algumas noites de sono. Você gastar com coisas superficiais, dar R$2.000 num tênis, parcelar viagens internacionais várias vezes no cartão. Cara, comprar carro para mostrar para os outros, não é nem porque você precisa não, porque eu sei que tem gente que precisa de carro, tem gente que sonha em ter carro, mas eu falo numa visão de longo prazo. Cara, você vai perceber que você perdeu às vezes os melhores momentos da sua vida para construir patrimônio. Eu tô tendo essa pira, essa neura nos últimos dias e eu quero saber a sua opinião. Escreve aqui nos comentários que eu vou ler. Deixa eu ver se eu entendi. Por quê? Porque ele vai falando e ele acaba mudando um pouco de assunto para o momento em que ele tá vivendo agora. Então ele tá falando sobre o tema principal do vídeo é você descobrir que, segundo sua condição financeira, segundo a realidade que nós vivemos, principalmente ele, com quem ele tá se comunicando, porque tem gente com tanto dinheiro, tem famílias com tanto dinheiro em que a pessoa não sente esse gosto amargo que ele tá sentindo. Mas nós, classe trabalhadora, nós descobrimos que para ter um patrimônio, para a gente ter ali uma aposentadoria, para a gente ter um momento ali de curtição no futuro, significa que agora, enquanto eu tenho saúde, eu terei que abrir mão de algumas coisas, de luxos, de coisas que estão sendo colocadas na minha cabeça que são tidas como ser vitorioso. Então, ele deu um exemplo aqui muito bom, que é você comprar, às vezes, um carro muito caro, que não condiz muitas vezes com a sua idade, não condiz muitas vezes nem com a sua condição financeira. Às vezes você parcela lá um tênis de 2.000, pô, precisava desse tênis? O que esse tênis tem de tão especial? Ele tem status. Ele conquistou você, porque quem tem esse tênis é olhado de uma forma diferente. Mas agora, nesse momento, eu preciso nesse momento. Só que aí quando vai ver você sem essa casca, você não tem nada, você não tem nada. Entendeu? Se você perdeu o emprego, esse emprego que tá te pagando bem, você vai ver que você não tem nada, você não tem patrimônio, você não tem uma casa, você não tem nada no seu nome, você não tem nada de nada. E nem tô falando como estratégia, eu tô falando de não ter construído algo maior. Então, coisas menores você gastou muito e coisas maiores que levam anos para ter, para conquistar, você acabou não conquistando. E o momento de conquistá-las, ou pelo menos acumular dinheiro, focar em acumular dinheiro para ter no futuro, o momento é agora, enquanto você tem ali a casa dos
20. Apesar de que ele citou ali uma idade que eu fiquei até assim, ele falou 38 anos. 38, meu amigo, não tá desfrutando ainda não. 38 não tá desfrutando ainda não desse patrimônio. O 50 é o novo 38. É o que eu falo aqui no canal, eu já falei isso antes, falo agora de novo. Nos 30 anos, quando bate 30, 29, 28, 30 anos, o nosso córtex pré-frontal já formou, você começa a colher algumas coisas na sua vida. Então antes, você com 20 anos, você só plantava. Às vezes nem plantar você queria plantar, parecia que a vida era eterna. E você só planta, você só planta. Se tem alguma coisa para fazer é plantar. Ou não planta nada ou planta alguma coisa, mas colher você não colhe nada, não a longo prazo. Colheita que a gente está falando são coisas curtinhas. Você pode sim se alimentar mal e acabar ganhando peso. Mas adquirindo uma doença por conta da má alimentação é um pouco mais difícil. Isso aí é com o tempo, uma colheita de um tempo maior. Fumei muito na minha juventude, mas muito. Fumei muito cigarro, Marlboro. Fumei muito, nunca tive problema de saúde. Aí começa a bater ali os seus 40, seus 50. Tem gente que não vai ter nada, mas aí a doença escolheu logo você. O seu corpo acabou não aguentando. E isso não foi na casa dos 20, isso foi uma colheita maior, algo muito maior. Que alguns não foi cobrado, mas alguns foram. Agora, quando você bate ali os 30, você começa a colher algumas coisas maiores. E isso começa a te despertar para a vida. Você, peraí. E tem colheita que você gosta e tem colheita que você não gosta. Às vezes você ficou anos num relacionamento e tá começando com 30 a ter uma noção, puta, tô envelhecendo. E o que que tá dando esse relacionamento? Eu não tô conseguindo extrair nada disso. Aí você começa a cair em si. Anos se passaram. O que que você já tá recebendo da vida? O que que eu construí para essa vida? E aí começa a bater assim, peraí, ainda tenho mais anos, eu ainda sou jovem, eu ainda tenho fôlego para lutar. O que que eu tenho para mais 30 anos? E aí você começa a cair, espera aí, eu preciso conquistar alguma coisa. E o que que ele está falando? Ele está falando, ele está começando ele chegou à conclusão de que, na condição dele, para construir algo para daqui a 30 anos, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas agora, como o carro que ele sonhou. Lembrando, ele não falou sobre apenas ter carro, ele falou sobre ter o carro que você sempre sonhou. E quando você vai ver, é um carro que gasta mais. Quem tem carro aqui vai saber do que eu tô falando, gente. Carro gasta, hein, bicho? Você fica assim, nossa. Como filha da mãe gasta? É IPVA, é seguro. E aí você fala: "Não vou ter seguro", e aí roubam o seu carro. E agora você tem que comprar um carro novo, do zero, entendeu? Então, eu mesma, meu carro foi roubado, né, gente, faz anos já. Mas assim, cara, eu tinha seguro, eu odiava pagar o seguro, mas no final não é que o seguro me reembolsou, é manutenção, porque ter um carro novinho que vai quebrar pouco, ou seja, você descobre que às vezes seu sonho, ele vai engolir muito do seu dinheiro. E fora luxos, luxos que foram colocados na sua cabeça como sinônimo de vitória imediata, como um tênis de 2.000. E aí ele falou: "Fiz um cursinho, acho que é no Senai, de pedreiro para fazer construir as próprias casas". Cara, ele me passou uma ótima impressão, o cara vai à luta, né, tá certo ele foi estudar sobre o assunto. Seja ele que vai construir ou não, ele tem conhecimento daquilo. E ele quer investir em casa de aluguel. Terrenos baratos, casa de aluguel. Agora, eu conto ou você conta? Quem é que vai contar para ele? Que há quem questione o investimento em casas de aluguel como sendo um mau negócio também. Tem gente que deu muito certo e eu espero que seja o caso dele que dê muito, muito certo. Deus o abençoe imensamente. Mas teve gente que diz que, cara, não é mais como na época dos nossos avós, dos nossos pais, que você fazia, construía, alugava e ganhava dinheiro. Descobriu-se que ultimamente, descobriu-se que o negócio é uma dor de cabeça lascada. É inquilino destruindo a casa, é inquilino que rouba, que quebra tudo, fica com raiva de você e quebra tudo. Eu vi agora, não vi agora, teve um caso antigo, é antigo assim, acho que foi ano passado, início do ano passado, retrasado, que as meninas ficaram com raiva do inquilino e botaram fogo na casa. Elas botaram fogo na casa, 2 mulheres. Trabalhava tudo com coisa errada, as meninas. Brigou com o proprietário, falei inquilino, né? Brigou com o proprietário e botaram fogo na casa. Só que Deus não gostou da atitude delas. Ela deu uma encrenca lá com fogo, que na hora você manusear fogo não é fácil, né, gente? E elas acabaram se queimando. Mas assim, se queimando feio. Sabe quando a pessoa se queima, que a pele começa a abrir? Que a pessoa fica cheia de buraco?
Elas estavam nesse nível. Foram colocar fogo na casa da proprietária e acabaram se queimando. Saiu de lá, filmou o corpinho das 2 caminhando e elas indo assim, ó, calmamente para o hospital. Precisou ir para o hospital. Precisou. Constrangimento na casa delas. A casa não pegou fogo num total, a ponto de não poder mais ser habitada, e elas saíram extremamente feridas. Elas ficaram com aquelas marcas que não saem mais do corpo. E eu já vi vídeo no TikTok do cara falando: "Meu Deus, como alugar casa dá trabalho. Toda hora tem que ficar reformando a casa porque os inquilinos destroem. A imobiliária não serve pra nada. Ela quer mediar, mas ela fica te enchendo o saco também. Tudo te enche o saco. Aí vira e mexe a pessoa sai porque não tem dinheiro pra pagar e você fica lá bancando a casa, tendo que fazer a manutenção da casa sem ninguém e se torna um gasto. Então existe a discussão hoje em dia se casas de aluguel realmente compensam. Eu acho que depende de cada realidade, né? As coisas não estão fáceis hoje em dia. O que era bom na época dos nossos avós, hoje em dia é questionável. Para alguns dá certo, para outros não. E o que que eu quero dizer com isso? Que no final, até quem pensa nisso, se planeja, junta dinheiro, ainda tem risco de você fazer um investimento, de você construir um patrimônio que não é garantia no futuro. Estamos na mão de Deus, essa é a real. A gente vai dar nosso melhor, mas está na mão de Deus. Vamos ver aqui os comentários. Já penso que carro e moto abre portas para muita coisa. Aí o rapaz disse embaixo: Uber e iFood. Sim, porque ele não disse para você não ter carro. Ele disse que sonhava com um carro, que é um carro mais, mas esse carro não compensa no momento, pode trazer gastos muito maiores. Vale a pena ter algo menos. Às vezes uma moto mais simples, no caso, para você poder trabalhar. Às vezes um carro mais simples, mas não o carrão para você se amostrar, entendeu? É humilhação demais não ter um carro. É só não comprar um carro de 50.000, comprar um carro de 10. Vai, pega leve aí. Cuidado que esse carro de 10 aí pode acabar custando no final 50 para consertar, né? Com somente 3 casas de aluguel a 600, você já recebe mais que um salário. Só aí já se aposenta. Mas a vida não é assim. Isso no papel é muito lindo. O que acontece? Você não consegue garantir que a casa vai estar alugada durante todo o período. Você vai estar ganhando 1.800. Daqui a pouco um inquilino aí acaba com a porta, acaba com a parede, some do mapa, ou não precisa disso, uma má-fé, às vezes a própria casa vai precisando de manutenção, muitos inquilinos passando por ela, ou acontece de algo na estrutura romper, e quem tem que arcar é o proprietário, não o inquilino. Você só ganha 1.800 dessas casinhas. Você agora vai ter que bancar de uma parede que quebrou, que rachou. E normalmente é o proprietário que tem que lidar com isso. O investimento que ele vai fazer para levantar 3 casas, quando que vai ser pago? Ganhando 1.800, 600 por cada casinha, quando que vai ser pago? Estão entendendo? Então, esse é um problema que hoje em dia as pessoas estão descobrindo. Contudo, como eu disse, eu volto a repetir, tem gente que consegue sim viver bem de aluguel. Eu também não tenho carro, mas tenho 3 casas próprias. Caí nessa real. Troquei meu Golf Sportline por um Celtinha. É, tava gastando muito, né? Sou CLT, 12 por 36. Penso em pegar um carro e trabalhar de Uber durante a folga. Fazer dinheiro sem sair do CLT. Boa, mas aí você tá aumentando a renda. Mas já é um começo você ter dinheiro, porque aí juntar alguma coisa para investir no futuro é o caminho. Eu não comprei um carro mesmo ganhando 5.000 para fazer minha casa. Carro é um absurdo e juros de financiamento não compensam. Tava pensando nisso, mas percebi que se eu investisse em uma casa agora, eu me tornaria refém financeiramente dela e do meu trabalho. Então, escolhi melhor para meu futuro, construir uma carreira profissional sólida e depois investir em uma casa. Assim não ficaria refém do trabalho braçal. Se você correr no desespero para financiar ali um apartamento, uma casa, enfim, você vai ficar refém desse pagamento, desse boleto que vai chegar todo mês, sempre disso. E se você não tem uma carreira para poder ganhar melhor ou arrumar um emprego melhor, você vai ficar escravo do trabalho braçal e não vai ter recursos nem tempo para estudar, para conseguir construir uma carreira, ganhar melhor e pagar melhor. Você não vai conseguir, porque uma coisa não vai se encaixar com a outra, né? Então, choices. Você vai ter que escolher abrir mão de algo para ter um futuro melhor. O problema é que as pessoas muitas vezes não escolhem bem. Ela tá num trabalho braçal, ela tá num trabalho que ganha pouco, ela corre e financia o quê? Uma casa, financia um apartamento. Agora ela tá refém disso. Como é que ela vai conseguir sair disso? Como é que ela vai conseguir ganhar melhor? Então são escolhas.
que sai muito cara se você fizer uma escolha errada. Olha esse aqui, tenho uma moto boazinha, porém estou pensando em vender ela para reformar minha casa. Não quero que minha futura parceira more numa casa feia. Só que aí você tem que ver bem, porque a sua moto às vezes não paga nem metade dessa casa. Mas nem metade. E se você ganhar dinheiro com a moto, você vai perder ali uma renda. Então tem que ver direito. Às vezes vale a pena você pegar a moto e trabalhar como Uber, como motoboy, fazer dinheiro com a moto, do que vender a moto. Nem metade da casa é paga e no final você não tem outra forma de renda ali. Eu preferiria sempre tentar aumentar a renda, do que dar coisas para tentar abater o boleto, para tentar abater o valor alto. Preciso ganhar mais, mas eu não sei como é que é a realidade dele. Às vezes o emprego dele não permite com que ele consiga trabalhar nessas horas vagas, né? O que acontece é que nós vamos ter que fazer uma escolha. Um vai ter uma moto, o outro não vai ter moto. Quem não tem moto tá fazendo o quê? E quem tem a moto está fazendo o quê? O que nós estamos fazendo? Porque o futuro vai chegar. Para alguns não vai, mas para a grande maioria de nós o futuro vai chegar, a velhice vai chegar. E o que nós temos como opção para montar um patrimônio? E do que teremos que abrir mão nesse meio tempo? Me conta aqui o que vocês acharam do vídeo dele, como você trabalha isso na sua vida, gente, me conta aqui que eu quero saber. Então é isso, obrigado por terem assistido, não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!